Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos neste ambiente virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós, acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. É com imensa satisfação que aqui nos encontramos mais uma vez e agradecemos a Deus por mais esta oportunidade. Agradecemos a Deus pela oportunidade maior da vida aqui no corpo físico, mais um episódio na nossa existência, na condição de seres imortais. Porque mais uma vez aqui nos encontramos realizando experiências no corpo físico, experiências no plano físico. Gratidão a Deus por ter nos concedido mais uma oportunidade, matriculados nesta escola bendita, que é o planeta Terra, onde nós nos encontramos em processo educativo. Gratidão a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, que veio à Terra nos auxiliar neste processo de despertar espiritual, deixando para todos nós como legado maior estes maravilhosos ensinamentos que estão em seus evangelhos de amor, este maravilhoso código pedagógico. Gratidão a Ele. Gratidão aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória multimilenar. Já realizamos diversas experiências, milhares de experiências em corpos físicos, aqui na Terra e quiçá em outros mundos. A todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, sejam todos bem-vindos. Sejam todas bem-vindas mais uma vez. Abraço fraternal a todos e a todas, em nome do Cristo nosso Senhor. E hoje aqui nos encontramos mais uma vez para mais um estudo sistematizado de O Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita, mais uma questão de O Livro dos Espíritos. Hoje refletiremos com base na questão de número 454. 454, questão que se encontra no capítulo 8º, que trata de emancipação da alma. Estamos estudando mais especificamente acerca de dupla vista ou segunda vista. E é importante lembrarmos mais uma vez que este estudo de O Livro dos Espíritos ele é feito de uma forma combinada com filosofia espírita. Então, complementamos os estudos de O Livro dos Espíritos com filosofia espírita. O Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro da codificação espírita, dividido em 4 partes ou em 4 livros, elaborado ou organizado por Kardec, e filosofia espírita, de João Nunes Maia, o médium, o intermediário que foi usado aqui na Terra pelo espírito Miramês, onde encontramos os comentários deste espírito amigo a todas as questões, ou referente a todas as questões de O Livro dos Espíritos. São 20 volumes da coletânea Filosofia Espírita e já estamos no volume de número 9. Então, a questão de número 454, nós encontramos os seus comentários, ou os comentários referente a esta questão, pelo Espírito Miramês, no capítulo 46 do volume 9 de Filosofia Espírita. Então, antes de adentrarmos nos comentários deste Espírito amigo, é importante e é necessário que leiamos
o questionamento primeiro, já que a questão 454 ela se desdobra também em 454, letra A. Ou seja, então são dois questionamentos. Então o primeiro questionamento no 454 foi elaborado por Kardec, direcionado à espiritualidade superior, da seguinte maneira: poder-se-ia atribuir a uma espécie de segunda vista a perspicácia de certas pessoas que, sem nada terem de extraordinário, julgam as coisas com mais precisão que a outras? Então Kardec quis saber de onde vem essa perspicácia de certas pessoas, ou de muitas pessoas aqui na Terra, que elas enxergam com uma visão diferente, com uma visão mais ampliada, com uma visão mais clara, as coisas aqui do mundo, em se comparando conosco, com a maioria de nós. Isso poderia ser classificado como sendo uma dupla vista, como sendo aquele atributo da alma, como uma mediunidade? E os espíritos amigos responderam: é sempre a alma que irradia mais livremente e que julga melhor que sob o véu da matéria. Então, quanto mais a alma estiver liberta, ou mais parcialmente liberta do corpo físico, ou menos presa à matéria grosseira aqui da Terra, aqui do plano físico, melhor terá a visão acerca das coisas aqui da Terra, bem como e acima de tudo, do mundo espiritual. Então é por isto que Kardec recebeu dos espíritos amigos esta resposta, que é sempre a alma que irradia mais livremente. Então aquela criatura que tem aquela perspicácia constantemente em enxergar as coisas de uma forma melhor, em ver com uma visão mais ampla, mais clara as coisas aqui deste mundo, conforme que os espíritos amigos responderam a Allan Kardec, é a alma que está mais livre naquela criatura e enxerga assim as coisas com um outro prisma. E que, sendo assim, julga melhor as coisas, ou vê melhor as coisas, que sob o véu da matéria. Então vê as coisas de uma forma mais clara, enquanto nós, tendo a barreira da matéria, enxergamos de uma forma assim mais obscura. E aí Kardec, querendo aprofundar um pouco mais acerca deste assunto, elaborou um outro questionamento que aqui ficou registrado como 454, letra A. E foi elaborado da seguinte maneira: essa faculdade, em certos casos, pode dar a presciência das coisas. Presciência, ou seja, prever ou ver antecipadamente, antes que aconteça o fato, ou antes que aconteça alguma coisa, para se precaver? E aí os espíritos amigos responderam sim. Então essa faculdade, em certos casos, pode dar sim a presciência acerca das ocorrências, acerca das coisas. E aí eles acrescentaram: dá também os pressentimentos, porque existem vários graus nessa faculdade, e a mesma pessoa pode ter todos os graus ou apenas alguns. Então, assim, os espíritos amigos responderam a Kardec e a todos nós, esclarecendo a Kardec naquela ocasião e a todos nós, até os dias de hoje e pela eternidade, acerca deste assunto. Então, assim, fechamos este parêntese com esta citação
da questão 454 e o seu desdobramento em 454, letra A, para na sequência, aprofundando e ampliando um tanto mais as nossas reflexões, agora com Miramês, Filosofia Espírita, volume de número 9, capítulo 46, que tem como título Perspicácia. Aquela visão mais clara, mais ampliada, para se ver, para se interpretar, para se enxergar as coisas. Então, assim, o Espírito Miramês inicia os seus comentários neste capítulo 46, que os dons espirituais poderiam se desenvolver pela força da vontade, porque a vontade não deixa de ser faculdade do espírito em exercício para crescer e melhorar. Então, os dons espirituais poderiam se desenvolver pela força da vontade, porque a vontade não deixa de ser uma faculdade do espírito. Ela pode até nascer da vaidade, mas como esta tem pouca duração, a vontade vai, com o tempo, se aperfeiçoando e tomando rumos diferentes, de modo a encontrar a realidade do espírito. Então, a vontade pode nascer da vaidade, mas como esta tem pouca duração, seja a vaidade, e aí a vontade vai, com o tempo, se aperfeiçoando, tomando rumos diferentes. A dupla vista, ou dupla visão, ou segunda vista, pode nascer da disposição do espírito. Porém, essa faculdade obedece a uma escala de qualidade da alma. Uma escala de qualidade, sendo que no primeiro degrau da sua escala, ela se apresenta prometendo uma visão clara, mas ainda vive na obscuridade e pode viver muito tempo envolvida no pressentimento. Pode a criatura pressentir a presença de certo espírito ao lado de certas pessoas e ver verdade de certas pessoas e ser verdade que ali esteja. É por esse pressentimento que se abrem os canais, se prosseguir exercitando essa faculdade. Então é preciso, através do exercício, ir aperfeiçoando a ferramenta mediúnica para um melhor trabalho de servir no bem. E servindo no bem para o seu próprio bem, auxiliando as criaturas que estão à sua volta ou que estiverem à sua volta. E ainda Miramês diz assim: são todas as faculdades. E é exatamente por isto que, em se comentando acerca de faculdades mediúnicas, não podemos deixar de lembrar o que Emmanuel nos chama a atenção em um questionamento que se encontra no livro O Consolador, quando ele foi questionado acerca da primeira e maior necessidade do médium. E aí Emmanuel sabiamente respondeu através de Chico Xavier que a primeira e maior necessidade do médium é a sua própria evangelização. Independentemente de estarmos aqui na Terra com a missão de trabalharmos mediunicamente, sermos canais de uso ostensivo da espiritualidade amiga, precisamos buscar a nossa própria evangelização através do estudo, da meditação,
do Evangelho de Jesus, da vivência dos seus ensinamentos na nossa vida, do fazer aos outros aquilo que gostaria que os outros lhe fizessem. Independentemente de você, ou de eu, ou de cada um de nós, estarmos ligados a uma determinada crença, uma determinada religião classificada como cristã, seja católica, apostólica, romana, seja espírita, seja protestante e assim sucessivamente. É preciso que busquemos constantemente colocar em prática esta máxima ou as máximas ensinadas por Jesus, fazendo aos outros aquilo que gostaríamos que os outros nos fizessem, praticando a caridade, buscando a prática da humildade, buscando a prática do perdão, buscando a prática da verdadeira fraternidade, buscando a prática da verdadeira e pura indulgência e assim sucessivamente. Então, assim, este espírito amigo acrescenta por exercício em todos os campos de ação, elas são forças que crescem. Aí ele falando das faculdades mediúnicas, que essas forças crescem com a prática em todos os campos de ação. Todavia, há muitas pessoas que nascem com a mediunidade aflorada. Sim, existem muitas pessoas que, desde tenra idade, assim como aconteceu com Chico Xavier, conforme relatos que encontramos em sua biografia oficial, ali com aproximadamente 4 anos de idade, e já exercitando ostensivamente a mediunidade, que ele nem sabia o que era, nem para que servia e como funcionava. Então é por isso que precisamos buscar o estudo constante acerca do assunto, educação mediúnica, mediunidade com Jesus, conforme os espíritos amigos nos esclarecem, nos orientam, buscando a nossa própria evangelização em primeiro lugar. E aí ele acrescenta que com relação à dupla vista, este dom é espontâneo. Em relação à dupla vista, este dom mediúnico é espontâneo. A visão do mundo espiritual não encontra dificuldades, ou seja, não encontra barreiras e está mais apta à revelação das verdades do Espírito, ao passo que, nos pressentimentos, os erros são generalizados. Cabe a nós dizer a todos os candidatos ao desenvolvimento das faculdades espirituais, aqui é o espírito Miramês falando que cabe a eles, do mundo espiritual, falar, orientar, esclarecer a todos nós candidatos ao desenvolvimento das faculdades espirituais, que não devem forçar muito o despertar dos dons. E assim todos os espíritos amigos que nos orientam, que nos esclarecem de uma forma séria, assim como encontramos em O Livro dos Médiuns, assim como encontramos em diversas orientações de outros espíritos amigos, que não se deve forçar o desenvolvimento mediúnico. Precisamos buscar o estudo, o esclarecimento para sabermos como funciona, para que serve estas faculdades, para que ou por que nós estamos aqui na Terra e muitos vieram com a missão ou com a tarefa de trabalhar mediunicamente para, em primeiro lugar, a sua própria iluminação e levando luz a outras criaturas,
mas que não devemos forçar o desenvolvimento, porque muitas pessoas ainda buscam os centros espíritas em busca dos fenômenos e em busca de desenvolver mediunidade. E muitas pessoas também em centros espíritas, talvez por falta de conhecimento, quando recebem estas pessoas que estão curiosas ou em busca do desenvolvimento mediúnico a qualquer custo, já convidam essas pessoas ou dizem para essas pessoas que elas precisam sim desenvolver a mediunidade, que elas precisam participarem de reuniões mediúnicas, mas em primeiro lugar, conforme diz Emmanuel, é preciso buscar a educação, a sua própria evangelização, para aprender como utilizar da melhor maneira possível o instrumento que ele tem à sua própria disposição, o seu instrumento mediúnico. Então é por isto que aqui o Espírito Amigo nos diz que cabe a eles dizer a todos os candidatos ao desenvolvimento das faculdades espirituais que não devem forçar muito o despertar dos dons. A violência na aquisição de valores pode ser motivo de certos desastres espirituais e morais das criaturas. Porque se você está buscando a todo custo ou a qualquer custo desenvolvimento mediúnico, você pode encontrar espíritos que não são ainda tão esclarecidos, os chamados espíritos zombeteiros, espíritos pseudo-sábios, ou até mesmo aqueles que estão na condição de seus inimigos ou de nossos inimigos, que os classificamos como obsessores e que possam se apresentar como sendo o seu orientador espiritual e não te auxiliar, mas sim te prejudicar. Então, assim, Miramês nos orienta que a violência na aquisição de valores pode ser motivo de certos desastres. E quantos desastres nós temos como exemplos, se buscarmos nas obras mediúnicas, acerca do uso incorreto da mediunidade, desastres espirituais e morais das criaturas. Há pessoas, acrescenta este Espírito Amigo, que há pessoas que têm vários dons desenvolvidos e outros não trazem as faculdades em plena ação. Cada uma vem com um sinal, com uma modalidade de trabalho, mas todas são úteis quando se quer ajudar. Independentemente da faculdade que você tenha já desenvolvida, ou que você veio já com este preparo, e inclusive o preparo orgânico para o trabalho com certa mediunidade, não existe uma mediunidade maior ou melhor que a outra. Não existe uma faculdade que seja mais especial aos olhos dos espíritos superiores do que outras faculdades ou do que outra faculdade. Então, assim, este Espírito Amigo diz para todos nós que cada um vem com um sinal, com uma modalidade de trabalho, mas todas são úteis quando se quer ajudar. Então, quando se quer verdadeiramente ajudar, trabalhando mediunicamente, todas são do mesmo tamanho na prática do bem. Tanto o trabalhador rural quanto o chefe de uma nação são vistos por Deus com a mesma paternidade, com o mesmo amor. Então aqui este Espírito Amigo trouxe como exemplo, de uma forma geral, as nossas atividades aqui na Terra, as nossas funções, as nossas tarefas. Perante o Espírito Criador,
o Pai todo-amoroso, Deus, não existe um filho seu maior que outro, conforme que nos lembra Miramês, que tanto o trabalhador rural quanto o chefe de uma nação são vistos por Deus com a mesma paternidade, com o mesmo amor. Como nós sabemos, a diferença que existe entre um trabalhador rural, que é o exemplo que aqui trouxe Miramês, e o chefe de uma nação, seja uma nação maior ou menor, apenas responsabilidade. O tamanho da responsabilidade entre a tarefa de um e a tarefa de outro. Mas, para Deus, todos nós somos os seus filhos. E aí, Miramês acrescenta que ele acrescenta na sequência que não queira um fazer o trabalho do outro para não errar o caminho dos seus compromissos espirituais. Então, o chefe de uma nação, talvez ele não saiba trabalhar a terra, dependendo da sua origem. Da mesma forma que um trabalhador rural não saiba administrar os interesses de uma nação, dependendo dos seus conhecimentos. Então, assim, de uma forma geral, conforme diz aqui Miramês, não queira um fazer o trabalho do outro. A vida ou as vidas sucessivas nos mostram que há tempo para tudo e em cada uma delas somos investidos de certas obrigações, de deveres que nos trazem a paz ao coração. Então, nas multiplicidades das experiências em corpos físicos, pode ser que nesta existência você esteja com a missão de trabalhar com a terra, conforme o exemplo aqui de Miramês, um trabalhador rural. E em uma próxima existência, você venha com a missão de ser um chefe de nação, ser um prefeito de uma cidade, ser o governador de um estado, ou mesmo o chefe de uma nação. Então, assim, as tarefas são diversas, que iremos ocupando na medida em que formos sendo capacitados para isto. Se há sábios e pseudo-sábios, há igualmente médiuns e os pseudos médiuns. Todos têm valores a serem aproveitados. Em tudo se pode notar o positivo e o negativo para se completarem como força de Deus no esclarecimento das criaturas humanas. 2 fios garantem a luz na lâmpada elétrica, um positivo e um negativo. Precisamos, pois, conhecer a nossa posição ante os nossos compromissos. Não queiramos trocar as nossas atividades com os trabalhos alheios. Se o grande músico invejar o engenheiro e passar a construir casas, sem ter o conhecimento acerca da engenharia, conforme o exemplo aqui de Miramês, pode entrar em desequilíbrio emocional por não ser o caminho a percorrer na aquisição da sua paz. Se o médico passar a varrer rua, atrofiará suas qualidades de atendimento aos doentes. Não queiramos mudar as obrigações que Deus nos confiou. Cumpramos a nossa missão, que tudo se harmonizará em nossa vida. Quantas pessoas aqui na Terra, ao longo de uma existência aqui no corpo físico, foram se preparando e se capacitando e exerceram diversas tarefas, uma multiplicidade de tarefas, porque se prepararam, se qualificaram para tal. Outras tantas pessoas
estão aqui na Terra, às vezes ao longo de uma existência toda no corpo físico, e se capacitaram apenas para a execução de uma tarefa em um determinado campo de ação aqui na Terra, sendo útil e muito útil na execução daquela tarefa. Então, assim, conforme Miramês aqui nos coloca, não quer dizer que se você é médico, você tenha que ser só médico. Tem médico, que é músico, que é engenheiro, e assim sucessivamente, mas se capacitou para cada área. Então, assim, este espírito amigo nos fala acerca do nosso desenvolvimento, a nossa capacitação, e a inteligência da criatura humana busca coisas extraordinárias no plano em que habita. Ela pode fazer desabrochar alguns dons espirituais, mas esses dons não podem ser manipulados por ela. Cada um se encontra em um extremo, com feições diferentes no seu exercício, um divino e outro humano. É bom que pensemos nisso. Se se tem a dupla vista, nascida sob a influência da inteligência, que a use sem a intervenção desta, porque a razão, nesses casos, pode pôr a perder a própria faculdade por não saber defini-la com precisão. Então, assim, este espírito amigo encerra estas reflexões com base na questão 454. Conforme aqui nos fala a nossa irmã Cleomar Luz, bem lembrado essa parte do estudo, saber o que é e como usar a mediunidade com responsabilidade. Sim, sem sombra de dúvida, em todos os campos de ação, conforme já foi dito, é preciso que busquemos a orientação, o esclarecimento, a qualificação. Então, assim, concluímos as nossas reflexões neste momento acerca da questão 454, lembrando que no nosso próximo encontro iniciaremos as reflexões da questão 455, que é a última questão que compõe este capítulo 8º, Emancipação da Alma. E nesta questão que iniciaremos os estudos no nosso próximo encontro, temos aqui um resumo teórico acerca do sonambulismo, do êxtase e da segunda vista. Então serão, como ela é bastante extensa, já que é um resumo teórico acerca desses três assuntos, os três últimos assuntos que estudamos no capítulo 8º, encerrando o capítulo 8º, então realizaremos alguns encontros para refletirmos com base nesse resumo teórico acerca de sonambulismo, êxtase e dupla vista, e na sequência iniciaremos o capítulo número 9, que tem como título Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. Será que os espíritos desencarnados interferem na nossa vida corporal? É o que estudaremos no capítulo número 9. Aguardemos. Um abraço fraternal a todos e a todas, e até breve, em nome do Cristo nosso Senhor.